Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês os primeiros casos de Poirot. Ele foi publicado em 1974. A gente tem que entender que o último livro que Agatha escreveu foi Portal do Destino em 1973. Depois disso, ela não queria mais escrever. Então, os seus editores, eles começavam a compilar histórias que já tinham sido publicadas anteriormente e fazer novos livros. Então, em 73, ela escreve, de fato, o Portal do Destino. Em 74, a editora reúne 18 contos que tinham sido escritos por Agatha entre os anos de 1923 e 1935. No ano seguinte, em 1975, já próximo à sua morte, é publicado o livro Caio Pano, que Agatha já tinha escrito lá na década de 40. Ela morre em janeiro de 1976 e é publicado então o último livro de Miss Marple, que se chama Um Crime Adormecido. A partir de então, são feitas novas publicações de histórias, de contos já publicados anteriormente, ou em revistas, ou em outros livros que acabam sendo reunidos. Tira de um livro daqui, tira de outro livro, para dar então formato a uma nova obra. Como eu disse para vocês, esse livro ele traz 18 contos, né? Todos são bem curtinhos. O livro ao todo tem 313 páginas. Essa aqui é a minha versão pocket, né? E essas histórias a gente vai ver que já aparecem em outros livros, depois acabam se tornando repetidas. A maioria das histórias aqui tem o Capitão Hastings com Hercule Poirot, mas também aparece o Inspetor Japp. E hoje eu vou contar todas elas para vocês. São histórias bem curtinhas e como vai ter um desfecho, fica ligado porque todas elas vão ter spoilers, tá bom? O primeiro conto é O Caso do Baile de Vitória. Essa historinha aqui, ela foi transformada em filme, adivinha por quem? Por aquele nosso ator que a gente ama, David Suchet. Todos os links que eu achar de histórias, de contos dessa obra, eu vou deixar aqui embaixo nos cards, porque vale muito a pena. Os filmes giram em torno de 50 minutos, mas a gente vai ver a atuação brilhante do David Suchet, e eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Então, o primeiro conto, que é O Caso do Baile de Vitória, tem filmezinho, vou deixar aqui embaixo, e vai contar a história de uma moça muito apaixonada pelo Lorde. Ele é milionário, né? Ele quer casar com ela. Ela é uma mocinha bem espiritada e eles vão estar num baile lá junto com seus amigos. Todos eles estão fantasiados de Pierrot, de Arlequina. Todos estão assim muito bonitos. E chega uma hora que eles estão lá numa sala reservada, jantando, conversando, quando vão descobrir que o Lorde foi apunhalado e ele está morto. E quem foi a última pessoa que viu? Porque a menina que era apaixonada pelo Lorde, ela sai de táxi com um amigo dela, que também estava no baile. E o Lorde é apunhalado. E aí a gente vai descobrir que tem uma questão de droga. O Lorde queria se casar com essa menina, mas queria que ela parasse de consumir cocaína. Ela está muito irritada. E aí, então, ela vai de táxi com um amigo que, por acaso, é o que fornece as drogas. Ele vai dar uma dose excessiva para ela. Ela vai morrer e ele volta para a festa e, ó, crava o punhal no coração do Lorde, tudo para não ser descoberto. Então, é um final triste, porque essa mocinha, ela acaba perdendo a vida, ela não se casa com o Lorde, que também é assassinado, mas Hercule Poirot está lá, junto com o Capitão Hastings e o Inspetor Japp, e eles não tardam, então, a descobrir quem é o assassino e colocar as garras no jovem rapaz, que era também traficante e fornecedor de drogas. A segunda história é a aventura da cozinheira de Clapham. O que acontece? Essa cozinheira some, ela desaparece e a sua patroa fica muito braba. Como assim ela desaparece? Manda levar todas as suas roupas, os seus pertences, sem dar uma explicação. A patroa fica furiosa e ela vai procurar a Hercule Poirot.
E Hercule Poirot se interessa, só que na verdade foi tudo uma trama. Temos aqui um inquilino que trabalha num banco e esse inquilino, ele descobre um rombo milionário, um desvio de dinheiros dentro do banco. E ele tá para poder elucidar isso, para poder dizer para a polícia o que foi que aconteceu, quando esse homem é morto, é colocado dentro de um baú, que é o baú onde tem os pertences da cozinheira. E para poder fugir com aquele baú, o ladrão, que agora se transformou num assassino, né, o ladrão do banco, que agora tem que matar esse funcionário que descobre a falcatrua, ele coloca esse corpo dentro do baú, né, dos pertences da cozinheira. Ele aborda a cozinheira na rua, ele diz para ela que ela ganhou uma fortuna, uma herança de uma tia, mas que ela tem que imediatamente retirar esse dinheiro. E aí a cozinheira fica super ansiosa, assim, não avisa a sua patroa que tem que viajar. Ela viaja e aí então um caminhão de mudança vem, pega o baú, né, faz toda uma coisa, coloca no trem para despachar aquele baú com o corpo. E aí Hercule Poirot vai descobrir que na verdade a cozinheira, ela foi enganada para poder retirar o corpo dentro do baú que pertencia a ela, né? Então ela foi retirada, provavelmente ela ia ganhar um pouco de dinheiro no primeiro, segundo mês, só para dar tempo do verdadeiro assassino conseguir fugir e despistar toda a polícia. Quem ia ter a responsabilidade pelo desvio do banco era o homem que estava morto dentro do baú. A patroa nunca ia entender o que foi que aconteceu, a cozinheira tampouco, e o ladrão conseguiria fugir achando que estaria impune a todos os seus crimes. Então Hercule Poirot, junto com o Capitão Hastings, conseguem decifrar e colocar a mão no assassino. O Mistério da Cornualha, ele é muito parecido com o conto que a gente já conversou aqui no canal. É a história de um secretário que ele se envolve com a esposa do seu chefe para poder enrolar e botar a mão na grana deles. Ele faz a senhora acreditar que está apaixonadíssimo por ela para poder se livrar do marido e ele poder ficar com a sobrinha e a fortuna. Mas como que ele faz tudo isso? Vocês lembram? Ele começa a envenenar a mulher com pequenas doses de veneno quando seu marido está em casa. E ela, super desconfiada, acha que é o marido que está envenenando-a para poder ficar com o dinheiro e também com uma outra amante. E a mulher começa a ficar intrigada com aquilo. Ela procura o Hercule Poirot e o Hercule Poirot vai descobrir que não, que quem está envenenando e matando todo mundo, na verdade é o secretário, porque é ele que quer ficar com a sobrinha e colocar a mão no dinheiro. A Aventura de Johnny Waverly também tem filmezinho, vou deixar aqui embaixo, e conta a história de um sumiço de uma criança. Essa criança, ela desaparece, né? A família recebe uma carta dizendo que essa criança vai ser sequestrada. Eles colocam essa criança em segurança junto com o pai numa sala que na verdade tinha uma porta que conseguia, tipo aquelas portas misteriosas, aquelas portas escondidas que dão para outro ambiente. É o que acontece e é por ali que essa criança vai sumir. Hercule Poirot e o Capitão Hastings vão ser chamados e eles vão descobrir que é o pai que está por trás de tudo aquilo, porque na verdade essa criança é sequestrada e o homem precisa de dinheiro, mas como quem tem o dinheiro é a esposa, é a mulher, e ela não libera o dinheiro assim tão fácil, uma forma que o marido conseguiu de colocar a mão na fortuna é fingindo o sequestro do seu próprio filho. Então ele mesmo tira o menino por aquela passagem secreta, ele esconde o garoto em outro lugar com a ajuda de uma antiga babá, tudo isso para que a mulher possa liberar a grana para ele. No conto A Pista Dupla vai aparecer o amor de Hercule Poirot, que é a condessa russa, a Vera Rossakoff. Claro que Hercule Poirot é apaixonado por ela, mas ele também sabe que ela é uma ladra, muito esperta. E é o que vai acontecer. Um homenzinho milionário, portador de um colar de esmeralda e de vários rubis, tem suas joias desaparecidas do cofre. E ele não tarda a chamar Hercule Poirot para poder
ajudá-lo a descobrir quem passou a mão nos seus pertences. A história é bem bonitinha. Hercule Poirot chama um táxi, pede para que a condessa devolva e manda embora antes da Scotland Yard chegar. Essa história também tem filmezinho, vou deixar aqui embaixo, e vale a pena a gente saber quem é o amor da vida de Hercule Poirot. Em O Rei de Paus, tem um príncipe que é apaixonado por uma bailarina, uma dançarina. Essa dançarina quer muito se casar com ele, porém tem um homem que está chantageando-a e esse homem vai aparecer morto. E aí Hercule Poirot é chamado, vai até lá, conhece os vizinhos. Esses vizinhos por acaso são parentes, são pai, mãe, irmão e irmã dessa bailarina. Eles vão ajudar a moça, vão fingir que não se conhecem. Tudo isso porque a família tem vergonha da profissão da bailarina, da dançarina. Os laços de sangue sempre falam mais alto e Hercule Poirot vai descobrir que o irmão, na hora de defender a sua irmã, de defender essa bailarina, acaba acertando um soco nesse chantagista. Ele cai, bate a cabeça, morre e aí então toda a confusão está armada. Sorte que Hercule Poirot está lá para poder desvendar esse mistério e ajudar a mocinha a se casar com o seu príncipe. Em A Maldição de Le Muselier, a gente vai ver aqui uma maldição de família, onde sempre o primogênito acaba morrendo. E acontece que a mãe, desesperada, porque tem 2 filhos pequenos, assim, de 6 e 8 anos, ela tá vendo que o filho dela vai morrer e ela tá desesperada, porque ela não acredita em maldição. Então ela vai atrás de Hercule Poirot para que ele possa ajudar a proteger o seu filho. Gente, é o marido que é meio lunático e acredita nessa maldição, que está dando ácido fórmico para o filho em doses pequenas, para que ele morra, e que atribua isso a uma picada de abelha. Olha a loucura, gente. A sorte é que Hercule Poirot está lá, consegue desvendar, prender esse pai, que além de tentar matar o seu filho pequeno, já tinha matado o irmão mais velho para poder colocar a mão na grana. E aí Hercule Poirot vai dar a entender que o filho mais velho, essa criança, na verdade não é filha desse homem lunático, e sim de um amigo da mãe, e é por isso que ele queria, se vingar da mulher. O conto A Mina Perdida vai tratar de roubo e venda de documentos, envolvendo aqui uma organização criminosa, também chineses, né? Então vai ter todo um enrosco aqui nessa venda de documentos, um rouba para vender, aí o outro vai lá e descobre que aquilo foi tramado, aí mata o chinês, aí precisa encontrar um outro chinês para se fazer passar por aquele. É uma confusão só. Tem filmezinho aqui, vou deixar para vocês, e foi porque Hercule Poirot conseguiu desvendar esse mistério que ele ganha, olha só, 14.000 cotas das minas de Birmânia, né, como uma recompensa pelos serviços, por ter encontrado os documentos, né, e ter entregue ao seu portador original. Em O Expresso de Plymouth, tem também videozinho, vai contar que uma mulher, filha de um milionário, ela está viajando com as suas joias quando ela é morta e colocada embaixo do assento, né? E aí Hercule Poirot vai descobrir que foi a sua criada que quis matar a sua patroa para poder passar a mão nessa grana. Tudo leva a crer que tinha sido um assassinato premeditado pelo seu ex-marido, mas não, foi a empregada que roubou, e Hercule Poirot vai lá junto com o inspetor Japp e também Capitão Henches para descobrir todo esse enrosco. O conto A Caixa de Chocolates, ela é uma história de um homem, né, que costumava toda noite comer bombons. Ele era um homem ruim, muito ganancioso, ele já fazia mal para as pessoas que estavam à sua volta, e a mãe sabia disso. A mãe já tinha visto ele matar a sua primeira esposa. Então é a mãe que coloca veneno nos bombons, e aí esse homem vai morrer. E Hercule Poirot consegue descobrir isso, né? E essa estratégia, né, da mãe matar o filho, ela já foi utilizada por Agatha Christie em outro conto também,
onde o pai pinga também veneno no colírio que o homem está acostumado a utilizar. Então a gente vai ver que às vezes a Agatha pegava a mesma ideia, só mudava um pouquinho a roupagem ali, trocava de um homem para uma mulher, do pai para a mãe, mas acabava colocando isso em suas histórias. E aqui Hercule Poirot vai descobrir, assim como Miss Marple descobriu em outra narrativa. Os planos do submarino, a gente também já viu esse conto em outra oportunidade. É aquilo que um homem está sendo chantageado, ele sabe que ele precisa entregar os planos para um inimigo que está rondando. No caso, esse inimigo é uma mulher. Ela está ali, né, como dupla identidade para poder pegar esses planos. E aí, então, esse homem, para poder disfarçar, ele altera todas as informações, ele faz um novo desenho, coloca outros cálculos e entrega para ela. Mas para fingir que não foi ele que comprometeu e que entregou os planos, ele finge que alguém entrou ali e roubou, e aí tem toda uma confusão, vão descobrir que um dos suspeitos, na verdade, estava namorando a dama de companhia de uma outra moça. Tem toda ali uma função. Uma mãe vai se aproximar de Hercule Poirot e vai perguntar se ela devolver os planos, se ele deixa tudo em silêncio, quando na verdade nem foi o filho dela que roubou. Então assim, ó, é muito engraçado porque a gente vai pensando que é um, vai pensando que é outro, quando na verdade nada daquilo aconteceu. O homem consegue mudar todos os documentos, o inimigo que conseguiu levar os planos constrói um submarino cheio de falhas, que nada dá certo. Então, ó, palmas para Agatha Christie. Hercule Poirot consegue desvendar uma trama inteligentíssima. Parabéns! Em um apartamento do terceiro andar, nós vamos ter aqui 4 jovens que estão voltando de uma festa, né? Eles tentam entrar no apartamento, mas a proprietária perdeu a chave, não sabe onde colocou na sua bolsa. Ela é muito esquecida, ela é muito avoada. Tá todo mundo tentando entrar e não conseguem, já é de madrugada. E aí então 2 rapazes resolvem entrar pelo elevador de serviço. Tem um elevador onde sobe lenha para as caldeiras e eles entram nesse elevador de carga e começam a puxar a corda para poder chegar no apartamento. Eles entram no apartamento, a disposição dos móveis parece contrária do apartamento da amiga. Eles tentam achar o interruptor de luz, não encontram, quando eles tropeçam num corpo. Eles entraram num apartamento errado e tem um corpo de uma mulher ali caído no chão. Eles retornam para o elevador de carga, vão até o apartamento de cima, porque eles estavam no andar de baixo. Vão até o apartamento de cima, conseguem entrar, abrem a porta da casa, todos entram e eles começam a falar do corpo que estava no andar de baixo. E aí Hercule Poirot aparece, porque ele é o morador do apartamento de cima. Hercule Poirot vai oferecer a sua ajuda, né? E aí a gente vai descobrir que, na verdade, um dos rapazes, ele mata a vizinha, ele mata a moça do apartamento do terceiro andar, porque ela era sua primeira esposa. E ele estava apaixonado pela Patty, a moradora do quarto andar. E para poder casar com a Patty, ele precisava matar a antiga esposa, porque ela tinha dito para ele que ela ia contar tudo para sua vizinha. E se não fosse por Hercule Poirot, esse pilantra, esse assassino teria saído ileso. Sorte que o vizinho, ó, do andar de cima estava de ouvidos bem atentos e foi lá descobrir todo esse mistério. O conto Duplo Delito, ele é bem engraçadinho, porque Hercule Poirot, o Capitão Henches, eles estão num ônibus, né, fazendo um trajeto, e junto tá uma menina. Ela é criada pela tia, a tia tem um antiquário e manda então essa jovem com uma maleta onde tem miniaturas de colecionador levar até um cliente, né, que tá muito interessado e que vai pagar 500 libras por aquelas miniaturas. E a menina é muito ingênua, ela vai no ônibus e ela vai contando tudo para Hercule Poirot e para o Capitão Hastings, que ela está aprendendo o ofício, que a tia pediu para que ela fosse levar as miniaturas, que tomasse muito cuidado.
E tudo isso vai acontecendo. E no meio do caminho, as miniaturas são roubadas, são furtadas. Tem um momento, inclusive, que a menina acha que alguém tá pegando a mala dela. E ela corre até lá, e aí quando vê, a maleta é muito parecida com o que ela traz, mas não era dela, então ela fica mais calma. Só que, gente, alguém consegue roubar o cadeado e, ó, passar a mão nas miniaturas. E aí Hercule Poirot vai descobrir toda essa função, porque na verdade a tia e a menina são duas ladras. Elas cometem delitos. Elas pegam e vendem aqueles conjuntos, aquelas obras para mais de uma pessoa. Elas vão lá, elas vendem para o cliente, depois avisam a polícia que aquilo foi vendido por um ladrão, a polícia vai lá, confisca, devolve para elas e elas vendem para outro interessado. Olha só a mutreta que elas acabam fazendo. No conto Um Mistério de Market Basing, o inspetor Japp, o Hercule Poirot e o capitão Henches vão aparecer. Um homem é encontrado morto, trancado em seu escritório. E aí o médico é chamado, eles arrombam a porta e quando o médico vê o morto ali com um tiro na cabeça, ele manda chamar a polícia, porque ele vê que aquilo não é um suicídio, mas sim um homicídio. Por que o médico acha isso? Porque o jeito que o tiro foi dado na cabeça não poderia ter acontecido, né? O homem não conseguiria pegar a arma, atirar assim, estaria tudo muito enroscado. Então ele fica de guarda ali e ele manda a polícia vir. E o inspetor Japp chega lá, observa, as janelas todas estão trancadas, né? Tem muitos cigarros ali naquele cinzeiro. E o Hercule Poirot vai lá e começa a conversar com o inspetor Japp e o capitão Hastings. E eles chegam à conclusão que a janela não poderia estar fechada. A janela deveria estar aberta porque não tinha cheiro de cigarro dentro do ambiente, apesar da quantidade de cigarro que o patrão tinha fumado. Então alguém tinha alterado a cena do crime, a janela foi fechada e ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Hercule Poirot vai descobrir que o morto, ele foi responsável por uma explosão de um submarino e ele estava sendo chantageado por um casal que sabia dessa informação. O homem não conseguia viver com aquela acusação, né, dele ter sido responsável por aquela explosão, então ele resolve se matar. Só que o homem era canhoto, então ele pega com a sua mão canhota e dá um tiro na cabeça. A empregada, quando chega e vê que o patrão se matou, ela fica com tanta raiva daquele casal, porque ela sabia que ele estava sendo chantageado, que ela pega, limpa as impressões da arma, coloca um lenço daquele homem que estava chantageando no ambiente, troca a arma de mão, fingindo que o patrão era destro. Por isso que o médico dizia que era impossível uma pessoa que era destra dar um tiro aqui atrás. Ele não teria jogo de mão assim para poder virar a arma e puxar o gatilho. Então tudo isso levava a crer que era homicídio, quando na verdade não, foi um suicídio, só que a empregada tentava incriminar o chantagista. O conto A Casa dos Marimbondos tem filmezinho aqui com David Suchet e é muito bom esse conto, porque vai trazer assim um amigo do Hercule Poirot. Ele tá muito doente, né? Ele tá noivo e a sua noiva já tinha sido namorada de um outro rapaz. E ela tá um pouco dividida, ela tá namorando o amigo do Hercule Poirot, mas na verdade ela ainda gosta do antigo namorado. E na casa desse amigo do Hercule Poirot tem uma colmeia lá, uma casa de marimbondos ou abelhas, né? Ele pede ajuda para esse antigo namorado para levar veneno para poder tirar aquela colmeia, né? E o rapaz passa numa farmácia e compra cianeto de potássio com uma seringa para poder injetar lá na colmeia. Só que o Hercule Poirot vê aquela movimentação e fica desconfiado. E aí ele vai fazer uma visita ao seu amigo, ele começa a conversar com o seu amigo, mas o amigo diz que não pediu para passar veneno nas abelhas, ele disfarça. E Hercule Poirot diz, olha, eu sei de tudo.
eu sei que você está muito doente, eu sei que você está com medo que a sua noiva te deixe para poder ficar com o ex-noivo, mas veja bem, você vai se transformar num assassino. É isso que você quer nos últimos instantes da sua vida? Hercule Poirot percebe a jogada do seu amigo, né? Ele ia tomar uma dose excessiva de veneno para que a culpa caísse no ex-namorado da sua noiva, para que o outro levasse a culpa e não pudesse retornar com o seu antigo amor. Então, como ele sabia que ia morrer, ele, por despeito, por não aceitar a felicidade dos outros, ele ia provocar a sua morte, antecipar a sua morte, já que ele já estava com os dias contados, mas pior do que isso, ele ia colocar a cabeça do outro na forca, né? Ele ia fazer com que todo o crime fosse motivado por uma paixão, por um crime passional, para que então justificasse a sua morte. Olha só que maldade, hein, gente? A sorte é que Hercule Poirot aparece a tempo, ele consegue ali trocar aquela medicação e aí o amigo termina dizendo para Hercule Poirot: ainda bem que o senhor veio, ainda bem que o senhor veio. O conto A Dama em Apuros é bem engraçadinho porque uma Milady, ela vai até Hercule Poirot e aí então ela pede ajuda. Ela diz que ela vai casar, que ela está noiva, mas ela tinha escrito cartas de amor para um outro rapaz, para um outro homem, e que agora alguém estava de posse dessas cartas e estava chantageando-a. Então ela queria que Hercule Poirot fosse até a casa do chantagista, né, e recuperasse essas cartas. E Hercule Poirot faz isso, ele vai até lá e ele pede então as cartas de volta, né? Diz que a Milady está para casar, ele oferece um dinheiro, só que o chantagista disse que não vai aceitar, que não vai fazer essa devolutiva. Hercule Poirot dá um jeito de entrar na casa, descobre o segredo, descobre onde as cartas estão e pega as cartas em uma caixinha e leva para sua casa. Chegando lá, a moça vai ao seu encontro e pede então para que ele entregue. E aí Hercule Poirot diz que ela não precisa se preocupar, que está tudo solucionado, que ela pode seguir a sua vida. E ela pede a caixinha e o Poirot diz: não vou te entregar a caixinha, porque na verdade não tem cartas nenhuma. Você faz parte de uma quadrilha e vocês estavam atrás dos diamantes que estavam escondidos embaixo, no fundo falso dessa caixa. Você inventou toda essa lorota de cartas para poder fazer com que eu roubasse as joias e que eu tomasse as joias e te entregasse. Mas eu não vou cair nesse golpe. O conto Problema a Bordo vai trazer aqui um grupo viajando num navio e Hercule Poirot está presente junto com esse grupo. Nós temos aqui uma mulher muito mandona, cheia da grana, que humilha e pisoteia o seu esposo, o seu marido. Ele parece nunca se importar, ele tá sempre sorrindo, né? Acompanhando ela em todas em seus momentos ali de lazer. Se ela quer jantar, ele vai, se ela não quer, ele não vai. Ele tá sempre ali acariciando e lambendo aquela mulher. O navio vai atracar numa cidade, vai ter um passeio e todos vão descer. E aí a mulher, quando percebe que seu marido quer ir, ela finge que tá braba, ela briga com ele, diz que vai ficar trancada na cabine, que não vai sair e que ele quer descer, ele que desça. E aí, então, ele vai junto com duas jovens passear na cidade, né? Quando eles retornam, eles batem na porta do quarto da esposa. A esposa não abre, não responde, começa todo mundo a ficar preocupado. Eles arrombam a porta e vão descobrir que a mulher está morta. Como assim a mulher está morta? Todo mundo tinha descido, o seu marido estava na companhia de umas jovens. O que foi que aconteceu? Hercule Poirot vai descobrir que esse homem era um ventríloco. Ele tinha gravado a voz da sua esposa, ele tinha organizado toda uma situação para que fingisse a voz dela enquanto ela estava já morta na cabine. Por isso ele tinha o álibi das duas jovens. E tudo isso ele fez porque ele já não aguentava mais a mulher, ele queria colocar a mão no dinheiro e viver de forma assim, muito gananciosa com aquelas meninas bem mais jovens do que ele.
Sabe a idade do lobo? Ele estava ali, ó, na idade do lobo, e aí ele resolveu então dar fim da sua esposa. O último conto do livro, Que Lindo Seu Jardim, ele vai trazer aqui também a secretária de Hercule Poirot, a senhorita Limon. E ele vai receber uma carta na sua casa de uma mulher que está muito angustiada. Ela acha que alguém está envenenando-a, né? Ela está muito preocupada e ela pede que Hercule Poirot vá até lá. Esse conto também foi transformado em filme, vou deixar aqui embaixo para vocês os cards, e vai mostrar Hercule Poirot chegando na residência dessa senhora, mas essa senhora já está morta. E toda a sua fortuna foi destinada à sua funcionária, né, à sua dama de companhia. E aí a sobrinha dela fica com muita raiva, como assim a menina foi herdeira, né? Então ela acha que a menina estava fazendo alguma coisa. E agora? Quem matou essa mulher? Tudo leva a crer que foi de fato a dama de companhia, porque ela é que tinha então acesso à mulher, à comida da mulher, e também ela foi a beneficiária do seu testamento. Mas não, gente, Hercule Poirot vai descobrir que foi a sobrinha e o seu esposo que compraram ostras, que colocaram estricnina ali, a mulher come a ostra ali, chupa ali rapidinho aquilo e morre envenenada. E aí, quando eles vão abrir o testamento, descobrem que eles não são herdeiros, porque a mulher já estava desconfiada de que alguém estava tramando algo e deixou tudo para sua empregada. E como foi que Hercule Poirot descobriu isso? Porque o jardim era muito bonito, era muito bem cuidado. Só que num canto, junto com os seixos, tinham várias conchas de ostras. E aquilo encucou Hercule Poirot. Como assim uma mulher que gosta tanto do seu jardim, que cuida tanto, não tinha o que fazer com as cascas de ostras? Para esconder que ali estavam os venenos, ela disfarça e coloca tudo aquilo no seu jardim embaixo das plantas. Com isso a gente termina mais um livro aqui da nossa playlist, né? Os primeiros casos de Hercule Poirot. Como eu contei, esse livro foi publicado lá em 1974, né? Mas ele reúne contos que já tinham sido publicados em revistas e que também aparecem em outros livros de Agatha Christie. Por isso que às vezes a gente pensa, eu já ouvi essa história antes, eu já li isso, é porque esse conto foi publicado em outro livro, como Poirot Investiga, Os Três Ratos Cegos e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado, vou me despedindo por aqui e a gente se encontra na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.